Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia a todos. Tudo bem? Bom dia, Maria, bom dia, Israel, bom dia a todos. Estão vendo bem o quadro? Vou sair aqui da frente, já tiro um print. E aí, galera? E agora? Tá embaçado? É porque na hora que eu saio da frente do quadro, ele tenta focar, não me acha, aí embaça. Na hora que eu tô aqui, ó, olha aí, como é que tá? Fala todo mundo comigo aí, como é que tá agora? Não, tem dia que alguns alunos me mandam foto do quadro ou até me marcam em fotos que é impressionante, parece imagem assim, Full HD, né? Na verdade, a minha webcam, ó, tá pinchelando para mim às vezes. A minha webcam, ela é Full HD, né? Às vezes a oscilação da internet, não, mas peraí, ó, a internet desconectada. Agora eu vi, olha, tá vendo? Por isso que é bom perguntar, gente, né? Isso, mas ia travar mesmo, por isso que é bom perguntar, porque a internet está conectando, né? Porque eu tenho um cabo, aquele cabo azul que conecta direto no computador, entendeu? E ele estava desconectado aqui, ó. Por isso que eu sempre pergunto no começo da manhã, para saber como é que está a internet. Conectou e agora? Como é que está agora? Agora com a internet conectada, cabeada, né, o cabo direto no computador, tem como ficar ruim. Fala comigo agora, vai, fala comigo. Hã? Tá. Pessoal, melhorou? Agora a tendência é ficar bom. Internet conectada, a tendência é ficar perfeito. Então, tema da nossa aula de hoje, governo de Juscelino Kubitschek, né? Estamos já nos momentos finais, né, gente, do conteúdo de história do Brasil, mas extremamente recorrente, né? Conteúdos que caem com muita frequência, né, na prova do Enem. Vargas, República Populista, não é? Que é de 46 a 64, que é logo após a renúncia de Vargas, da sua era Vargas, né? E até a ditadura militar em 64. E a própria ditadura, né, por mais que a gente, né, assim, eu acho pouco provável, sabe, eles cobrarem mesmo, por exemplo, os anos de chumbo da ditadura militar. Mas foi muito estranho a prova do Enem do ano passado não ter o conteúdo de ditadura militar. Acho que todo mundo estranhou, porque se você pegar a prova do Enem de 2009 para cá, o ano passado fazia então 10 anos, todos os anos, né, caiu ditadura militar. Teve ano de cair 2 questões de ditadura militar, 2, né? E aí, de repente, o ano passado acabou não caindo. Foi estranho, né? Foi estranho. Mas a gente sabia que não iria cair, né? Até pelo atual governo. Não falando mal ou bem de governo, mas o atual governo, né? Ele nega a ideia do Brasil ter vivido uma ditadura militar. Vocês vão perceber na hora que a gente chegar nessa temática, na hora que a gente chegar nesse conteúdo, que teve claramente uma ditadura militar. O Brasil viveu claramente uma ditadura militar, ok? Então, o tema da nossa aula de hoje, o governo de Juscelino Kubitschek,
O governo de Juscelino Kubitschek foi um mandato de 5 anos. Vale lembrar que na Constituição de 1946, aquela do Dutra, os mandatos passaram a ser de 4 anos. Continuava sem reeleição. No Brasil não existia a reeleição. A reeleição passou a existir no Brasil no governo de Fernando Henrique Cardoso, na República Nova, né? Então, o governo dele é de 56 a 61. JK é conhecido como, Juscelino Kubitschek é conhecido como JK. Então, governo de Juscelino Kubitschek ou governo de JK, extremamente populista, extremamente carismático. Vamos ver se vocês sabem aí. JK era de qual estado brasileiro? Os 2 maiores presidentes populistas da história do Brasil, indiscutivelmente, foram Vargas e Juscelino Kubitschek. Vargas era do Rio Grande do Sul. E Juscelino Kubitschek era de onde? E aí? Juscelino Kubitschek era de onde? Ninguém. Pelo menos tenta. Vale chutar, vale errar ou acertar. Muito bem, Maria, muito bem. Ele era de Minas Gerais. Mineiro, cidade de Diamantina, mineirinho, da cidade do interior de Diamantina, uma cidade que deve ter mais ou menos 50, 60 mil habitantes. Eu tive o prazer de conhecer a cidade há uns 2 anos atrás, em uma viagem que eu fazia de moto. Ele era mineiro, ele foi um político extremamente carismático, extremamente populista, extremamente desenvolvimentista, urbanista e liberal. A grande diferença, e a gente gosta de fazer essa comparação, é natural essa comparação, a grande diferença de Vargas para Juscelino Kubitschek é que Vargas era protecionista. Procurava apoiar as empresas nacionais, as indústrias nacionais, evitava os investimentos externos, os empréstimos, o endividamento da economia nacional. Já JK, Juscelino Kubitschek, que era do PSD, Partido Social Democrata, um partido coligado ao partido de Vargas, não é? Era um partido coligado ao partido de Vargas. Vargas já estava morto, né, no processo eleitoral que JK venceu as eleições. Eu até vou falar sobre isso. Mas o partido de Vargas, o PTB, ainda era muito forte. Até porque o suicídio do Vargas popularizou o partido e enfraqueceu o UDN, porque Vargas colocou culpa na UDN. Então, o JK, ele tinha características, ele era coligado ao partido de Vargas, ele era populista, desenvolvimentista, urbanista, carismático, todas essas características eram características de Vargas, nacionalista, que é uma característica de governos populistas, porém Vargas era protecionista e JK extremamente liberal, tanto é que o JK buscou colocar no Brasil automobilísticas e trouxe a Ford, a General Motors, a Volks. JK trouxe indústrias de autopeças para o Brasil. JK fez grandes empréstimos durante o seu governo. O problema é que, ao ser liberal exageradamente, JK também endividou a economia brasileira. Nós entramos em uma enorme dívida externa durante o governo de JK. A dívida que era milionária deixada pelo Dutra, lembra disso? Passou a ser bilionária no governo de JK. Passamos a ter uma dependência muito grande dos bancos norte-americanos. Então, o governo de Juscelino Kubitschek durou 5 anos, foi populista, foi desenvolvimentista. Uma das principais características do governo dele era o urbanismo, né? Não só pela construção da nova capital, Brasília, no interior do Brasil, não. Ele afirmava: vou tirar o Brasil da zona rural e transformar o Brasil em um país urbano, urbanizado, industrializado. Quando o JK chegou ao poder, mais de 50% da população vivia no campo. Quando o JK entregou o governo, mais de 50% da população vivia nas cidades, nas grandes cidades brasileiras, de tantas indústrias que ele trouxe para o Brasil. O problema foi o mau planejamento no desenvolvimento econômico, industrial e urbanístico do Brasil, que contraiu muitas dívidas.
O governo dele contraiu muitas dívidas, por ser exageradamente liberal. E é uma característica do PSD, né? E muitos membros do PSD, mais para frente, pós-ditadura militar, viram do PSDB ou do PS... mantém-se no PSD, que é um partido existente até hoje, né? Então, assim, o PSD até hoje é um partido burguês de característica liberal. Ok? Tranquilo, gente? Até agora? Bom, só para a gente, então, contar um pouquinho da história de Juscelino Kubitschek para você entender o seu carisma. Essa parte você não precisa copiar, essa parte é só uma curiosidade, né? Eu li a biografia do JK muitos anos atrás, ainda na época que eu estava na faculdade. Eu gostava de ler a biografia de todos os presidentes do Brasil, livros pequenos, mas que valia a pena para entender a história desses presidentes, né? JK, ele era de Minas Gerais, da cidade de Diamantina, extremamente carismático, começou muito jovem a faculdade de medicina. Ele era médico, ele era formado em medicina e atuou durante alguns anos. Porém, encontrou uma enorme paixão na política. Primeiro foi deputado federal, depois se tornou senador brasileiro, prefeito de BH, mudou-se para BH, se tornou prefeito de BH, governador de Minas Gerais. E depois, após o suicídio de Vargas, ele era o melhor candidato com características populistas do PSD. Depois do suicídio de Vargas, se candidatou à presidência e se tornou um dos presidentes mais jovens da história do Brasil. Carismático, desenvolvimentista, JK atendia pessoas em seu gabinete político, quando era prefeito de BH e depois governador de Minas Gerais. Atendia pessoas de graça, pessoas carentes, famílias carentes. Obviamente que depois que se tornou presidente, né, acabou não podendo promover mais isso. Mas para vocês entenderem o carisma que ele tinha. Um presidente que ficou conhecido como presidente Bossa Nova. Bossa Nova era um movimento musical da época que tinha aí como principal representante no mundo Tom Jobim, né? O pianista e cantor Tom Jobim. E JK, o movimento musical Bossa Nova era considerado um movimento musical modernista. JK era considerado um presidente Bossa Nova, ou seja, um presidente modernista, desenvolvimentista, sempre alegre, sempre romântico, sempre em festas e sempre carismático. Amigo pessoal do Tom Jobim fazia várias e várias festas na casa presidencial de Juscelino Kubitschek. Até agora tudo bem, gente? Essa rápida biografia dele? Aí você me pergunta, Calef, na época, como é que ele ganha as eleições? Vocês lembram do Eduardo Gomes? Eduardo Gomes que perdeu as eleições para o Dutra? Eduardo Gomes que perdeu as eleições para o Vargas? Eduardo Gomes, que era representante da UDN, União Democrata Nacional, lembra dele? Lembra dele? Pois é. Eduardo Gomes disputou mais uma vez, a última tentativa. Foi a última tentativa dele. Ele disputou mais uma vez as eleições em 1956, contra Juscelino Kubitschek. Ele disputa as eleições na expectativa de vencer depois do então suicídio de Vargas. Porém, quando Vargas comete o suicídio e deixa sua carta testamento, ele acusa o UDN, ele acusa a elite, ele acusa os Estados Unidos, ele acusa Carlos Lacerda, que era membro da UDN, do seu suicídio, por ter forçado ele a cometer o suicídio. E Vargas era extremamente popular. Vargas era o pai dos pobres, ainda era o pai dos pobres. Então, a camada popular da população brasileira fica revoltado com o UDN e, obviamente, revoltado contra o representante da UDN, Eduardo Campos. Fica extremamente revoltado com o candidato da UDN. E aí, JK teve a brilhante ideia de fazer uma coligação política com o PTB. Juscelino Kubitschek, nas eleições de 1956,
aproveita da impopularidade da UDN, aproveita da impopularidade promovida pelo suicídio de Vargas, faz uma coligação com o PTB, Partido Trabalhista Brasileiro, Partido do Vargas, e convida João Goulart, vulgo Jango, a ser o seu candidato a vice-presidente. Naquela época, você votava para presidente, você votava para vice-presidente. Repito, você votava para presidente, você votava para vice-presidente. Mas era muito comum as coligações. Era muito comum as alianças políticas. Então, JK buscou fazer uma coligação com João Goulart, vulgo Jango. Só para vocês terem uma ideia, João Goulart foi candidato a vice-presidente. E no Brasil votava-se para presidente e votava-se para vice-presidente. Certo? João Goulart teve mais votos do que JK. Talvez se ele candidatasse à presidência, não teria tantos votos assim. Mas, para vice-presidente, ele teve mais votos do que o presidente eleito, Juscelino Kubitschek. Ficou claro isso? Marina da antigamente. Só Marina não. Luiz Inácio Lula da Silva disputou as eleições 4 vezes para vencer, então, o seu primeiro mandato, Existem muitos políticos que disputam e nunca vencem, Você pega o Íris, por exemplo, quando se candidata a governador, sempre perde. A prefeito, geralmente, ele ganha, Ele é prefeito, inclusive, de Goiânia, foi prefeito tantas vezes, Mas, enfim, o político brasileiro transformou a política em uma profissão. Não deveria ser, Deveria ser algo provisório, temporário, dinâmico, Mas eles não, ficam lá 30 anos achando que está tudo normal, Ganhando dinheiro público. Mas, enfim, JK ganhou as eleições por 3 motivos. Primeiro, a coligação com o PTB. Segundo, convidar João Goulart, vulgo Jango, a ser o seu, então, candidato, o seu aliado à vice-presidência. E João Goulart foi vice-presidente do JK. Ok? Ele foi vice-presidente do JK e depois do Jânio Quadros. Você podia candidatar à vice-presidência várias vezes, mas a presidente, somente uma. A deputado também várias vezes, a senador várias vezes, mas a presidente e governador e prefeito executivo, somente uma. Ok? Então, JK faz a coligação com o PTB, faz a coligação com o João Goulart, usa a impopularidade da UDN e aí chega o momento máximo, O momento máximo da sua vitória, o plano de metas. Indiscutivelmente, o seu plano de metas foi a sua maior campanha eleitoral. Repito, o seu plano de metas foi sua maior campanha eleitoral. Calef, por quê? Porque no plano de metas, ele demonstrou para o povo brasileiro o quanto a sua perspectiva desenvolvimentista seria levada a sério. No plano de metas, ele tinha alguns princípios básicos. Preste bastante atenção nesse momento, porque quando cai em vestibular, cai justamente sobre as características do plano de metas. E eu vou trabalhar agora com vocês as principais características do plano de metas de Juscelino Kubitschek. Do mineiro, populista, carismático, urbanista, desenvolvimentista e liberal Juscelino Kubitschek. Ele ganha as eleições propagando a ideia do plano de metas e, inclusive, vai executar posteriormente. O plano de metas tinha como proposta desenvolver o Brasil. Tinha como proposta urbanizar o Brasil. Tinha como proposta desenvolver a indústria brasileira. A indústria de base, metalúrgicas, siderúrgicas, hidrelétricas, a indústria de bens de consumo, têxtil, e de todos os produtos de bens de consumo, roupa e etc., e trazer para o Brasil automobilísticas e autopeças. Então, ele começa, primeiro passo, primeira proposta, a construção de rodovias no interior do Brasil,
rodovias e ferrovias, mas principalmente rodovias. Só para vocês terem ideia, as rodovias no Brasil cresceram durante o governo JK 300%. 300%. Porque ele estava fazendo uma parceria com os Estados Unidos para trazer as automobilísticas e autopeças. Eu coloquei aqui pelo coube, automobilísticas e autopeças. Ele fazia essa aliança com os Estados Unidos, esse acordo para trazer as automobilísticas, General Motors, Ford, com a Alemanha, a Volks, com a Itália, a Fiat, para trazer as automobilísticas e as autopeças. Só que ele garantia que ia dobrar o número de rodovias no Brasil. As rodovias brasileiras, durante o governo JK, aumentaram 300%. 300%. Ele investiu pesado na construção de rodovias no interior do país. Segundo, investir nas indústrias de base e nas indústrias de bens de consumo. Muita gente erra aqui, isso aqui já caiu na prova do Enem, há uns 2, 3 anos atrás. Caiu falando justamente sobre isso. Muita gente erra aqui, achando que quem investia nas indústrias estatais era o Vargas também. Aliás, Vargas foi o que mais investiu e criou boa parte das indústrias estatais, Vale do Rio Doce, Eletrobras, Petrobras, mas JK também investiu pesado nas nossas estatais, siderúrgicas, metalúrgicas, hidrelétricas, a própria Petrobras, que era importante, já que as automobilísticas estavam vindo para o Brasil. Então, o JK investiu pesado também nas estatais, investiu pesado nas indústrias de bens de consumo, trouxe automobilísticas, autopeças, abriu a nossa economia para o mundo, para o mercado externo, para as multinacionais. E tinha como meta em seu plano a urbanização do Brasil, o processo de interiorização, ligar todas as regiões brasileiras. E para isso, propôs a construção de uma nova capital. Muitos alunos me perguntam assim, Calé, por que construir Brasília no interior do país? Existem várias respostas. Por exemplo, Rio de Janeiro era uma cidade vulnerável a um possível ataque, ficava bem no litoral. Mas eu não acho que essa seja a principal resposta, até porque, por exemplo, Washington, a capital dos Estados Unidos, também está muito vulnerável próximo ao litoral, perceba? Então, não acho que essa seja a resposta, né? Porque estrategicamente falando, não está bem localizada. Eu acho que já seja uma resposta melhor. Agora, a melhor resposta para construir a nova capital brasileira no interior do Brasil era interligar todas as regiões brasileiras. Você tem aí, Brasília bem no coração. Joga aí no Google, no seu celular, para você ver o mapa brasileiro. A cidade de Brasília. Brasília está bem no coração do país. Só para você ter uma ideia, um caça da Força Aérea Brasileira, se sair de Anápolis, porque a base aérea, a FAB, é em Anápolis, se sair de Anápolis, ele consegue chegar no Rio Grande do Sul sem abastecimento, ele consegue chegar no norte do país, lá na Amazônia, sem abastecimento. No Rio de Janeiro já não era possível. Então, a região de Anápolis, Brasília, é uma região estratégica para interligar os estados, para interligar a economia, para interligar a agricultura, para construir as rodovias no interior, para facilitar a exportação da nossa produção agrícola, para urbanizar o interior do país, desenvolver a indústria no interior do país. E foi bom, hein? Para Goiás, por exemplo, foi fantástico. Se você pegar Goiás antes de Brasília, o estado de Goiás antes de Brasília, o estado de Goiás depois de Brasília, Goiânia, por exemplo, quase que triplicou o tamanho em poucos anos depois da construção de Brasília. Goiânia tinha nem 100 mil habitantes, nem 100 mil habitantes antes da construção de Brasília. Hoje nós temos 1,5 milhão de habitantes. Perceba? As indústrias em Anápolis. Por que você acha que Anápolis é uma cidade rica e extremamente industrializada? Porque está entre Goiânia e Brasília. Então, a ideia dele era interligar os estados brasileiros, interligar a economia brasileira, interiorizar o Brasil, desenvolver a economia no interior, a agricultura, desenvolver as indústrias no interior do país. O Brasil é um país muito grande, mas era necessário o desenvolvimento do interior. Deixa eu ver que tem pergunta aqui. Então, foi uma continuação da Marcha para o Oeste
eu costumo dizer que foi uma intensificação, só que eu não posso chamar de marcha para o oeste, porque marcha para o oeste era o conceito dado por Vargas, no governo do Vargas. Mas se você perceber, ele vai ainda continuar muitas características começadas pelo Vargas, como a urbanização, a industrialização, o investimento nas indústrias de base e a ocupação do interior do país. Ok? Perfeito? Calef. E por último, eu até estava esquecendo, mas vou colocar aqui, ó. Estava junto do plano de metas a SUDEM. A SUDEM era um plano de desenvolvimento econômico do Nordeste brasileiro. Vou repetir. Plano de desenvolvimento econômico do Nordeste brasileiro. Vou colocar aqui, ó. Desenvolvimento do Nordeste. Plano de desenvolvimento econômico do Nordeste brasileiro. Então, tudo isso aqui estava no plano de metas. Tudo isso aqui fazia parte do plano de metas de Juscelino Kubitschek. E ele ganha as eleições prometendo tudo isso. Aí você vai falar assim, Calef, mas como todos os grandes políticos brasileiros, né? Eles não vão cumprir isso. Não, vão cumprir isso. Bom, JK, ele foi um dos poucos presidentes a cumprir todo o seu plano de metas. Ele cumpriu todo o seu plano de metas. O problema é que o custo para cumprir todo o seu plano de metas foi altíssimo e você vai entender. Então, ele ganha as eleições fazendo uma campanha do plano de metas, fazendo uma coligação com o PTB e com o João Goulart e usando a impopularidade da UDN após o suicídio de Vargas. Ele ganha as eleições, assume em 1956, 31 de janeiro de 1956. Seu vice-presidente era coligado, era João Goulart do PTB. Ele tinha a maioria no Congresso Nacional, porque a maioria era ou do PSD ou do PTB, os dois partidos juntos tinham a maioria para aprovar todos os projetos, tanto na Câmara dos Deputados como no Senado, e ele vai começar o governo a todo vapor. E esse a todo vapor é chamado, olha aqui, olha que interessante, de anos dourados. Se eu te perguntar o que é anos dourados, o que você me responde? O que é anos dourados? Anos dourados para você, o que é isso, hein? Fala comigo. Anos dourados. Dourado remete o quê? Te lembra o quê? Dourado te lembra o quê? De grande desenvolvimento econômico, de forte investimento na indústria, nas empresas, nas estatais, na economia. Presta bastante atenção. JK, assim que assume o governo brasileiro, ele ficou 6 meses, em 1956. Ele ficou 6 meses viajando por todo o território nacional brasileiro. 6 meses viajando. O que ele buscava fazer, Calef, com essas viagens? Ele buscava investimentos. Não importava a origem do capital. Não importava os juros que seria cobrado. E esse foi o erro. Ele buscou, durante 6 meses, investimentos por todo o território nacional, por todo o território mundial. Foi aos Estados Unidos, onde ele conseguiu recursos, enormes recursos nos bancos norte-americanos. Foi para a Europa, onde ele também conseguiu recursos. Mas os maiores recursos para investir no Brasil, os maiores empréstimos, foi justamente nos Estados Unidos. E sabe o que ele conseguiu? Ele conseguiu 2 bilhões. 2 bilhões de dólares. Você deve pensar assim, mas Calef, 2 bilhões de dólares hoje não é nada. Mas naquela época era dinheiro pra porra. 2 bilhões de dólares. Seria trilhões hoje. Seria o nosso PIB durante 1, 2 anos. Ele conseguiu 2 bilhões de dólares em bancos norte-americanos e bancos europeus. Porém, com juros altíssimos. Mas ele trouxe esse dinheiro para o Brasil. E começou a aplicar no plano de metas. E esses primeiros anos, imagine 2 bilhões de dólares entrando dentro do país. Na construção de rodovias, na construção de Brasília, que era o seu ponto principal, crucial.
Brasília, que foi desenhada pelo arquiteto Oscar Niemeyer. Imagine, 2 bilhões de dólares entrando no país entre 56 e 58. Anos dourados, anos de grande desenvolvimento econômico. Ele começou a investir nas rodovias, grandes investimentos em rodovias. Ele trouxe as automobilísticas, ele investiu nas estatais, ele gerou emprego com as construções, tanto das rodovias, quanto depois começou a construção de Brasília. A construção de Brasília durou 3 anos e 10 meses. Ele conseguiu terminar a nova capital brasileira em 3 anos e 10 meses. Imagine a quantidade de pessoas que ele não trouxe para trabalhar no interior do país. Ele foi fora do normal. Ele incentivou a migração de nordestinos de todo o Nordeste, não tinha um estado específico, para Brasília, para trabalhar na construção de Brasília. São os famosos candangos. Eles trabalharam na construção de Brasília e depois foram morar em volta, da cidade de Brasília, que nós chamamos de entorno de Brasília. Inclusive, é a região mais perigosa do Brasil atualmente, depois das ocupações das favelas brasileiras. Então, ele incentiva pessoas a saírem do Nordeste para trabalhar nas construções de rodovias, das automobilísticas que estavam chegando no Brasil, na construção de Brasília, que foi mais no finalzinho, mais para 1958, 57 para frente. Ele demorou quase 4 anos para construir a nova capital brasileira. De 57 para frente, ele já começa a construção dessa nova capital. Tanto que ele termina o mandato entregando a nova capital. Inclusive, já morando em Brasília, quando ele passa a faixa presidencial para Jânio Quadros. Ok? E aí, ele começa a promover esses investimentos, gera muito empregos. A nossa economia cresce 10% ao ano nos primeiros anos. As construções não param. As nossas rodovias crescem 300%. A economia está girando fortemente. Mas olha o que eu coloco aqui para vocês. Um falso crescimento econômico de quase 10% ao ano. Com as obras públicas. Você sabe por quê? Qual é o retorno econômico, repito, qual é o retorno econômico de obras públicas, como, por exemplo, rodovias? Ou como, por exemplo, uma nova capital, Brasília. Ele gastou mais de $1 bilhão para construir Brasília em 3 anos e 10 meses. Responde para mim, qual é o retorno? Qual é o retorno econômico disso? Qual é o retorno econômico da construção de Brasília, ou da construção de rodovias, ou do investimento de ferrovias? Bom, a longo prazo, o retorno é facilitar a exportação, a importação, mas a pequeno prazo, a médio prazo, é dívida. E o Brasil, uma hora ia ter que pagar os nossos empréstimos, feitos nos bancos, com juros altíssimos. Então, ficou aquela ideia de que o Brasil estava crescendo, desenvolvendo, ele, estreando aí vários prédios públicos, participando ativamente da construção de Brasília, de rodovias, inaugurando obras públicas, aquele presidente carismático, alegre, sempre presente, sempre com a massa. Só que já a partir de 1958, nós temos o saldo. Já a partir de 1958, nós temos o saldo trágico. Já começa a dar os primeiros sinais da nossa dívida externa com os Estados Unidos. Já começa a aparecer a inflação que chegou a 30%. Já começa a ter muito desemprego, porque ele começa a diminuir as obras, começa a diminuir as rodovias. Já começa a desvalorização da nossa moeda. Já aumenta a desigualdade social. E o tanto de desvio de material de construção na construção de Brasília, o tanto de fraude, e nem era culpa do JK, era culpa dos funcionários públicos, mas eles estavam mudando para o interior do país. Os prédios construídos, os apartamentos para os funcionários públicos e políticos, setor dos funcionários, a ala dos políticos, tanto dinheiro que foi gasto
inflação, desemprego, desvalorização monetária. Só para vocês terem ideia, no finalzinho do governo, JK, para concluir Brasília, JK que já tinha feito um empréstimo de 2 bilhões de dólares para bancos, principalmente estadunidenses, JK teve que recorrer ao FMI, Fundo Monetário Internacional. JK recorreu ao FMI, Fundo Monetário Internacional, e pegou mais 500 milhões de dólares emprestados através do FMI, aí os juros era menor, obviamente, para terminar a cidade de Brasília. E ele quase sofreu, olha aqui, ó, quase sofreu uma CPI. O que é uma CPI? Um processo de investigação política. Ele só não sofreu uma CPI porque ele tinha a maioria no Congresso, que era ou do PSD ou do PTB. Ele termina o seu mandato já em 60, 61, executando todo o plano de metas. Trouxe as automobilísticas, as autopistas, construiu as rodovias, concluiu Brasília, diferente desses políticos que prometem não cumprir, ele cumpriu, mas deixando um saldo extremamente negativo, uma dívida externa extremamente negativa, uma inflação muito grande, uma enorme impopularidade pelo desemprego, pela desigualdade, pela inflação, né? Pelo aumento dos produtos brasileiros, pelo aumento dos alimentos. E aí esse presidente Bolsa Nova, em vez de sair com toda aquela popularidade, sai extremamente impopular. Está aí uma explicação pela vitória, né, de Jânio Quadros. Um candidato extremamente incoerente venceu as eleições por causa da impopularidade não só do JK, mas do PSD, do Partido Social Democrata, que era o partido dele. Ele conclui Brasília e ele conclui o plano de metas, deixando altos impostos, inflação, dívida externa, desemprego, desigualdade social. Ele interioriza o Brasil, traz as automobilísticas, urbaniza o Brasil, tira a população da zona rural para a zona urbana. Mas muitas dessas pessoas estavam absolutamente desempregadas. Quase sofre uma CPI, termina o seu governo, termina o seu mandato com enorme impopularidade. Repito, só não sofreu uma CPI, um processo de investigação, porque ele tinha a maioria do Congresso Nacional, que era ou do PSD, seu partido, ou do PTB, partido do seu vice-presidente, porém aliado, coligado, João Goulart. É através dessa impopularidade que Jânio Quadros se candidata a presidente. E Jânio Quadros, gente, era extremamente contraditório, né? O cara entrava no palanque com uma vassourinha, cantando, varre, vassourinha, varre a bandalheira, que o Brasil já está cansado de tanta roubalheira. Sou o homem do tostão contra o homem do milhão. Né? Se dizendo popular, mas representando a UDN. Vai ser a primeira vez que a UDN vai ganhar as eleições por causa da impopularidade do então presidente JK. Interiorizou, construiu Brasília, executou o plano de metas. Deixou uma dívida externa de mais de 3 bilhões de dólares. Ok? Show de bola? Quem quiser tirar um print, fala comigo aqui antes que cai, vai cair agora. Como é que tá o quadro agora? Fala comigo, como é que tá a tela? Fala comigo. Rapidão, antes que acabe. Como é que tá aí? Tá ótimo? Ah, beleza. Foi a internet mesmo, tá bom? Então até agorinha. Beijos. Vai cair.